Olá, meu nome é Elton Celestino Kuhn, sou da subseção de Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, e desde 13 de setembro de 1999 eu estou aqui. E esse tempo todo eu sou técnico judiciário, sempre estive como técnico judiciário, né? E antes disso eu gostaria até falar um pouquinho do meu antes de Justiça Federal, né? Eu estava na agricultura até 1989, quando eu mudei do interior de Toledo para a cidade, né? E aí começou uma alteração, uma mudança na minha vida. E depois eu vou contar por que que eu contei isso aí. Enfim, como formação acadêmica, eu sou técnico em contabilidade, técnico em telecomunicações, formado no Cefet Curitiba, em 1991. E com isso eu também na Telepar até o dia anterior da Justiça Federal em 99. E dentro da Justiça Federal, também me formei em Direito e pós-graduação em Direito Constitucional. O senhor Gilmar Mendes era um dos mestres da época lá. E, como eu falei antes da Justiça, essa formação anterior me ajudou muito, porque eu sempre trabalhei na parte administrativa. E dentro da parte administrativa, a formação em telecomunicações que me ajudou na época, hoje a contabilidade que me ajuda. Eu trabalho na divisão de cálculos. Então, a minha formação em telecomunicações, lá nos primórdios da Justiça em Beltrão, não tinha os recursos de hoje, que bastava ligar para alguém, estava alguém resolvendo os problemas. Então, na época, eu resolvia os problemas. Então, telecomunicações me ajudava a fazer consertos, tudo que podia, né? Que não podia, chamava terceiros. Mas novas instalações de rede, manutenção do servidor de rede e outros serviços. Por exemplo, backup. Backup, todo dia tinha que fazer a fita, mas de vez em quando dava um BO no backup. E esse BO era resolvido via telefone, 2, 3 horas de ligação às vezes. Normalmente era mais rápido, né? Mas era um serviço que eu usava a parte anterior da Justiça Federal. Lembro também que no início a estrutura da informática era muito precária. Atual na época, né? Acho que, né? Mas se você analisar hoje, o passado, internet de escada. Talvez muitos nem tenham ouvido ainda ou nunca vão ouvir falar disso. E a discada, muitas vezes demorada, isso quando tinha linha telefônica. E essas poucas linhas, na época, não tinha essa fartura que tem hoje, né? Era farta, fartava tudo. Então, as poucas linhas telefônicas que eram usadas em rodízio, para que todos pudessem lançar as fases no sistema do CIAPRO. Na época era o CIAPRO, hoje é PROC, né? Hoje é tudo quase automático. Então, na época, o pessoal fazia o despacho no sistema fácil, que era o Excel, o Word da época, digitava tudo, colocava no processo, e só depois que lançava a fase no sistema para as partes verem, né? Então, essa fase ali de lançar no sistema era disputada via discada, era quase o dia inteiro para lançar algumas poucas fases. E, como já disse, a minha formação atual, eu uso muito a parte de contabilidade, que foi antes de Justiça Federal também. E tá. E de início, trabalhei na parte administrativa, um pouco da secretaria. Na secretaria, trabalhei no setor criminal e publicação de boletim de intimação das advogados. Era o tal do DOU, Diário Oficial da União. Eu tinha que fazer os boletins de informação e, conforme eu acelerava, o resto do processo na secretaria andava mais ou menos. Então, era, de certa forma, era um acelerador do serviço da secretaria. Quanto mais eu agilizava, antes o advogado ficava sabendo da intimação, e antes ele vinha na secretaria, e assim rolava a coisa, né? Questão de nomes, eu vou evitar de falar nome, vou tentar falar para... A gente acaba esquecendo, já são 25 anos, então a gente esquece muita gente. Mas quero só citar o primeiro juiz, tanto que nem lembro mais o sobrenome dele, mas era o doutor Alberi, em 1999, faz tempo. E dentro da Justiça Federal, sempre estive aqui em Beltrão, e quase a totalidade na parte administrativa. De início, SEAJA, depois um pouco mais na SEMAN, pouco tempo, e desde 2012 no núcleo de cálculos, que agora chama de Divisão de Cálculos Judiciais.
Dentro do SEAJA, antes do setor de cálculos, também trabalhei com autos findos. Começou, nem lembro mais que época foi isso aí, faz tanto tempo, que eu acho que até eu já fui descartado disso. Até acho que foi nos primeiros do interior do Paraná, junto com o pessoal da turma de Curitiba, que dava orientação sobre isso aí. De início, dificuldades. Na parte administrativa, como eu falei um pouco antes, era a tal da internet, além de precária, lenta, via de escada, tudo novidade também, né? E também o prédio, desde o início, ele era um prédio para duas varas trabalharem. Só que a segunda vara demorou para vir. E nós estávamos com uma turma tão grande ali naquele espaço pequeno, o pessoal foi avançando para a área que era da segunda vara. Só que na segunda vara não tinha estrutura telefônica, redes e tudo mais. Então, tive que dar meus pulos na época lá para fazer chegar a internet no fundo do prédio. Para isso, pegava cabo de internet, ligava de um hub até no outro e funcionava daquele jeito precário lá. Às vezes, eu trabalhei sempre de manhã, fazia faculdade na época, e trabalhava de manhã, então entrava mais cedo. Então, às vezes, eu saía para o almoço funcionando tudo redondinho. Antes de chegar em casa, às vezes já me ligava dizendo que tinha caído tudo. Quem conhecia o tal do Hub, sabe como é que é esses negócios aí. Internet, né? Mas fiz, tudo foi resolvido e dava certo, do jeito que a gente tinha, o que a gente tinha na mão. Outro desafio na época foi a organização das audiências, de mutirão de audiências da vara previdenciária. A demanda estava represada, aí a doutora da época resolveu fazer mutirão, fazer o máximo possível, em 1, 2 dias de audiência, às vezes, ou 3, não recordo ao certo. E nessas audiências era uma muvuca sem tamanho. Pessoas chegando de longe, porque na época não existia a subseção de Pato Branco. Para mim, pessoal de 42, se não me engano, cidades da região. E essas pessoas chegavam cedo, aproveitando o ônibus da prefeitura, que chegava cedo, né? Então, eu chegava ali, o pessoal ficava em frente à justiça, queria entrar e fazer o quê para colocar todo mundo? Não podia, porque tinha tudo organizado já, né? Então, tinha essa questão. A imprensa, que também queria divulgar o que a gente estava fazendo, porque eu acho que é bom a sociedade saber o que a gente faz nas atividades internas, né? Então, a imprensa estava ali também. Só que com isso, computadores dando problema, tinha que resolver também, atender 2, 3 ao mesmo tempo, duas, 3 demandas administrativas ao mesmo tempo, fora o dia a dia normal, né? Cadeirante, teve caso que chegou a cadeirante para audiência e o prédio da Justiça, na época, não tinha elevador. A gente teve que fazer um mutirão de servidor para levar essa pessoa para o segundo, que era no piso superior do prédio, né? Então, a gente teve que levar as cadeiras, esse cadeirante, segurar no buque, no braço, para o segundo andar. E isso foi um desafio e tanto naquela época. Lá. Hoje é bem mais tranquilo as coisas. Eram cansativas essas audiências, né? Mas o resultado, ao final, era muito gratificante. Acordos, pessoas esperando há tempos para aposentar, ou pensão, auxílio-doença, né? Então, esses acordos que o INSS fazia, era gratificante também para as partes e para nós, né? Outra alegria que eu acho que é uma grande alegria que fez uma diferença na vida de alguém ali, a gente teve vários menores aprendizes trabalhando com a gente. E eu lembro de um deles, especial aí, especificamente, não especial, ou também não, ao contrário, mas essa pessoa, ela era menor aprendiz, e até ajudou ele e os demais estagiários fazendo curso de informática para eles, e ajudando no dia a dia, o que eles pediam, até português, a gente dava, um dos colegas dava aula de gramática, se não me engano. E essa pessoa em especial foi ajudado com voluntariado também depois. Ele fez um curso preparatório para vestibular e ele conseguiu passar direito, fez direito também depois. Se não me engano, ele acabou virando estagiário da Justiça Federal na época. Não tenho essa certeza, mas acho que foi isso que acabou acontecendo. Então, ali a gente viu que a pequena coisa que a gente fazia, tanto voluntariado como servidor, como fez a diferença na vida deles.
desse menor especificamente, né? Não que os outros também não tenham se dado bem, né? Mas esse é um caso que me chama mais atenção até hoje. Também quero lembrar da chegada da Justiça Federal na cidade, as mudanças que provocou. Então, até então, é sabido isso, acho que acontece em toda a cidade que tem Justiça Federal quando ela chega, né? Até então, Beltrão tinha uma faculdade na cidade só. E com a chegada da Justiça Federal, mais faculdades chegaram, universidades também, à distância, outros locais, e hoje virou um polo universitário, Beltrão. Isso eu acho bem interessante de destaque. O que a Justiça Federal trouxe para a cidade de Beltrão? O impulso que ela deu, né? Tanto que quando eu cheguei em 99, tinha, sei lá, em torno de 50 mil habitantes, e agora no último censo, quase dobrou a população da cidade. Então, a cidade, de certa forma, trouxe progresso. A Justiça Federal trouxe progresso, tanto para Beltrão quanto para toda essa região que abrange a subseção, circunscrição da época, hoje, subseção judiciária de Beltrão. E, ao final, quero parabenizar a Justiça de Beltrão, ou Chico Bel, ou Francisco Beltrão, como é chamada aqui, a todos que passaram e fizeram parte da história dela. Que siga praticando a justiça a todos. Ela está sendo muito importante para mim também, pois 25 anos de casa não é para qualquer um. Não é qualquer um que fica na mesma cidade, no mesmo cargo, todo esse tempo aí. Lógico, eu tive minhas mudanças dentro dela, mas sempre em Beltrão, sempre como técnico. Parabéns, Justiça Federal de Francisco Beltrão, pelos 25 anos de sucesso, transformação na vida das pessoas e das cidades da subseção. Que venham novos desafios e que serão superados com toda certeza. Obrigado também aos colegas com quem convivi e me aguentaram por todo esse tempo. Obrigado.